Materials Informatics, né, em português, informática de materiais, ela surge com um programa do governo Obama dos Estados Unidos, que era o Materials Genome. Então é basicamente fazer um genoma dos materiais, algo como um esforço da mesma ordem do que foi feito para mapear o genoma humano, que foi a maior rede de computadores civis do planeta, que era uma computação distribuída, as pessoas contribuíam em casa. Fazer isso para materiais. Só que para fazer isso para materiais, a gente precisa simular muitos materiais, em simulações em massa. E para fazer simulações em massa, a gente teve que mudar o paradigma de como eram feitas as simulações anteriormente. Anteriormente, o usuário ia lá, escrevia o input, pegava a estrutura, olhava, tal, fazia tudo manualmente. Então, a informática de materiais é isso, é a gente aliar os métodos de informática às simulações computacionais para o desenho, né, o design de novos materiais. A gente fazer simulações em massa, descobrir materiais novos em massa e aí aliar com o experimento que também está indo para a parte de automação e ciência automática e você implementar então o que foi descoberto com informática de materiais. Redes neurais, por exemplo, né, isso é muito antigo. Árvores de decisão, florestas aleatórias, são bastante antigas. Eu acho que, principalmente para as redes neurais, o principal desafio era o hardware. Não tinha computador suficiente, né? Um hardware adequado para fazer essas contas. A metodologia existe, álgebra linear. Tem algumas funções de ativação, mas algumas coisas assim. Aí surgem as GPUs, né? As GPUs, graças aos gamers, né? Começaram a fazer joguinho para computador, GPU mais e mais potente, até que alguns pesquisadores, isso aqui é interessante, isso aqui pode fazer bastante conta para mim. E aí vem principalmente a NVIDIA, que embarca nessa, desenvolve uma linguagem de programação chamada CUDA, que começa a implementar todo esse ferramental necessário para usar a GPU, então, como ferramenta de cálculo. E as redes neurais se adaptaram extremamente bem a esse tipo de hardware. E aí começa todo o desenvolvimento. E também, obviamente, aí vocês trabalham em cima das redes neurais, fazer novos tipos de redes neurais. E aí também a matemática vai junto, né? Mas o hardware basicamente era o limitante, que não se conseguia fazer essa inteligência artificial existir no nível que existe hoje. Sim, existiram vários busters com PlayStation. Assim, o pessoal tenta tudo, né? Sim. Quando você não tem recurso suficiente para comprar uma máquina linda, poderosa, pronta, né, montada, você se vira com o que você pode. Então é isso. Mas os gamers, eu diria que são os principais responsáveis pela IA hoje em dia. Bom, eu antes de ter interesse em física, eu sempre tive interesse em computador, né? Como jovem, né? Moleque, gostava muito de computador, vivia em cima do computador, era só o que eu fazia. Na época eu não quis partir para a parte de software, porque existia muita pirataria e eu não via muito futuro em desenvolvimento de software. Estava errado, né? Mas aí eu achei que gostaria de estudar hardware, então fui na Universidade Federal de Santa Maria, tinha um grupo que estudava alternativas a silício, nanotubos de carbono principalmente, aí fui, e como, eu já tinha bastante expertise em computador antes mesmo de entrar na graduação, naturalmente já fui para esse grupo de simulação, desde as primeiras aulas eu já conversei com o professor Bikini, lá de Santa Maria, comecei uma iniciação científica e já tinha facilidade de computador, já me adaptei muito bem e fui usando todo esse conhecimento que eu já tinha e adquirindo mais para fazer física computacional. E hoje a área, né, de simulação computacional está toda migrando para essa parte de informática de materiais, né? Bom, esses artigos que saíram recentemente mostram os primeiros frutos, né? Que é você fazer milhões de simulações e sínteses também em massa, né? Não milhões de materiais, mas pelo menos você consegue fazer muito mais síntese do que manualmente. E eu acho que isso é só a ponta do iceberg, né? Que tem outra coisa que está vindo muito agora, né? Que
que é a parte do processamento de linguagem natural, que apareceu para a gente agora como ChatGPT, Bard, Llama e outros modelos de linguagem, que também estão na infância, né? Mas já mostraram que vem para mudar muita coisa. Você pega uma área pequena, você tem 10 mil papers, 20 mil papers, 50 mil papers. Ninguém lê, é impossível, não tem como você ler. Você lê os mais importantes e tal, não tem como você ter um panorama geral. Aí você vai ter que usar processamento de linguagem natural. Aí treinar modelos de linguagem para a área que você quer. Né? Eu não sei até quanto ponto essas IAs são boas em extrapolar, né? Porque um modelo de inteligência artificial, se você treinar ele para reconhecer gato ou cachorro, se você mostrar um golfinho, ele vai dizer que é ou gato ou cachorro, porque ele não sabe que existe golfinho. Então você tem que ver o espaço que você treinou, né? O seu espaço de materiais, por exemplo, aplicações. Essa parte de extrapolar é algo que eu acho que é o que a gente tem que entender agora dessas grandes IAs em geral, não só os modelos de linguagem. Então o que eu vejo daqui, sei lá, 10 anos? Eu vejo que certamente terão muitos materiais novos que eu não me aventuro a dizer o que são, porque a gente ainda não os conhece. Mas certamente eu acho que a ciência de materiais, em geral, vai mudar drasticamente, porque a quantidade de descobertas que vão ser feitas vai mudar de escala.